impressão que dá, né, Marcelo, é que o Estado a todo instante ficou à parte. Ele fica à parte quando ele não garante a segurança. Ele fica à parte quando bandidos se sentem autorizados a estacionar o carro na Barra da Tijuca, na Lúcio Costa. No momento de movimento ainda, não estava deserto. Era luzes acesas, câmera de segurança filmando tudo. Tinha né? gente sentada no quiosque, tinha mais gente ali. Tanto é que tem uma das câmeras de segurança mostra 2 amigos, 2 rapazes saindo correndo quando eles percebem o que está acontecendo. Tinha movimento ali, o Congresso tinha terminado, os caras estavam meio que, sabe, saindo ali para curtir depois de um dia de trabalho, de estudo e tudo mais. E assim, meia-noite, com calor na Lúcio Costa, é movimento ainda, né? Quer dizer, o Estado falha quando bandidos se sentem autorizados a estacionar um carro, não se preocupam nem em cobrir o rosto, dão ali 30 tiros, 40 tiros contra 4 pessoas, vão embora de carro, fogem. Foi muito rápido. Bandidos se reúnem, supostamente, dentro de uma cadeia com telefone celular, fazem um tribunal do crime, determinam a morte dos caras que cometeram assassinato supostamente por engano. Os caras são mortos. A impressão que dá é que, por exemplo, o governador, os chefes das polícias lá no Rio de Janeiro assistiram de camarote ao que aconteceu, né? Eles ficaram atônitos, porque a coisa foi evoluindo, a chacina, a repercussão, encontram os corpos mortos, dizem que foi por acaso, os caras que mataram admitem que mataram porque não queriam o tumulto para atrapalhar os negócios deles, de venda de droga, de milícia e tudo mais, e o Estado, assim, assistindo, como se fosse um jogo de tênis, né? Bolinha para cá, bolinha para lá. E agora também tem uma cobrança muito maior, Rafa, exatamente por serem pessoas que, por exemplo, possam ter sido mortas por acaso. Porque chacina, gente, não é algo incomum. Ainda mais no Rio de Janeiro. Exatamente, é alguma coisa que a gente tem notícias. Sempre, acontece muito. Aí, o que acontece, eu acho? As pessoas não repercutem tanto e não ficam tão chocadas porque, eventualmente, são em áreas periféricas, porque, eventualmente, tem 1 ou 2 pessoas que, de fato, têm alguma ligação com o crime organizado ou se supõe que essas pessoas tenham alguma ligação. E aí não causa essa comoção toda. Mas, dessa vez, é o que o Rafa falou. Onde foi? Com quem foi? E aí parece que as coisas acontecem um pouquinho mais rápido. Vocês não têm essa impressão? Não, total. Tipo, as coisas se solucionam, vem respostas um pouco mais rápidas do que talvez para uma mãe de um menino que tenha morrido numa chacina em área periférica. Paulo, e que nada tem a ver com o crime organizado, por exemplo. Essa sua informação, tem um levantamento do Instituto Sou da Paz que mostra que a Polícia Civil do Rio de Janeiro é a que menos soluciona o homicídio. Então, assim, a chance de você, de alguém matar outra pessoa no Rio e não ser preso é a maior em todo o país. Então, assim, de fato, houve uma rapidez maior pela repercussão do caso e pelo fato de ter acontecido ali na Barra, né? Mas... Onde aconteceu, quem foi, tudo isso acaba mobilizando muito a sociedade para trazer respostas, né? A cobrança muito grande para que se responda a isso. Tanto que tem aqui dizendo, né, que o carro que eles usaram já estava sendo rastreado pela polícia, já estavam ali. Tem um grampo desse informante quando liga e fala, né, ali no posto 2, se eu não me engano, enfim, dá uma informação assim. Então, quer dizer, estava grampeado, já tem uma gravação do cara, eles já estavam olhando para esse grupo como um grupo que poderia performar aí crimes e tal. Diz que o carro foi usado para fazer algo também de muito ilícito ou alguma outra coisa na semana anterior, então era um carro que já estavam buscando. Então, assim, agora eles têm que dar muitas respostas, porque tem muita gente, inclusive uma deputada, nesse fluxo de querer esse esclarecimento e dessa cobrança da sociedade. Mas essa questão das chacinas que acontecem por grupos criminosos, sejam traficantes, milicianos, e que envolvem muitas pessoas inocentes, não é novidade. A novidade é todo mundo estar muito sensibilizado em relação a isso, porque agora foi um engano. Exato. Porque agora foram médicos. Porque agora foi o irmão da deputada e eles vão ter que prestar esse esclarecimento. E tem um ponto também que eu queria acrescentar com vocês, trazer para a discussão, a estrutura
de gestão do Rio de Janeiro. Por exemplo, o Rio de Janeiro não tem uma Secretaria de Segurança Pública. Você tem as chefias das polícias que têm um poder de secretariado. Então, de certa forma, aquilo que a gente já sabe que nunca existe, que é o trabalho em conjunto das polícias, que é uma utopia. No Rio de Janeiro, menos ainda, porque a gente tem ali uma polícia civil com poder de secretariado, uma polícia militar com poder de secretariado, e nesse momento vem esse número que o Rafa trouxe, que é a polícia civil que menos esclarece crimes. Ou seja, é mais um elemento numa história extremamente complexa e vem num outro ponto ainda, né? Se a gente for ampliar essa questão de segurança pública que a Paulinha citou, né? O plano do governo federal, que convenhamos, o que teve de novo nesse plano do governo federal? Foi bastante criticado por ser basicamente um Proforma, é o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. São 900 milhões de reais em 3 anos. A gente às vezes vê 900 milhões e acha bastante. Eu já hoje acho que não, né? Tem tanto de 1 bilhão que a gente vê aí de gente que rouba 900 milhões para 3 anos. Na verdade, me parece ser muito pouco. Inclusive, para o Rio de Janeiro, está determinado que o programa envie 300 agentes da Força Nacional, 270 da Polícia Rodoviária Federal, viaturas blindadas. Aí outra medida para o Rio é esse envio de 95 milhões para o Fundo Penitenciário Nacional para a construção de presídios de segurança máxima. E aí tem também essas medidas lá para a Bahia, que também está passando por uma situação bastante delicada com crimes acontecendo, assassinatos, chacinas também nesse mesmo ponto. Enfim, Amazônia, tem vários locais aí do Brasil precisando de muita atenção. Áreas de fronteira, a gente já trouxe aqui também, Rafa, né? Esse desenvolvimento da inteligência que não é exatamente o que traz voto, não é exatamente o que traz aquele resultado da apreensão que você filma, mas seria aí o que talvez pudesse amenizar essa questão. Eu não sei o que pode ser feito de muito pontual, por exemplo, para acalmar a sociedade a respeito de uma chacina que acontece num lugar basicamente turístico. Assim, e assim, porque você parece com alguém, né? É desesperador, gente, não é? Não causa uma sensação de extremo desespero? E ainda saber que foi por engano, quer dizer, tá todo mundo sujeito a o quê? Sofrer um engano aí agora? Porque não tem lugar, não tem onde você possa se sentir protegido ou resguardado. Não tem. Essa sequência de enganos também, se eu não me engano, foi, acho que a Folha de São Paulo deu, que na verdade o miliciano frequentava a barraca de número 1 e o crime aconteceu na de número 2, ou vice-versa. Era o mesmo bairro, ele acabou de ser solto. É uma sequência muito próxima, né? Então, assim, é uma sequência de enganos que você fica tranquilo de ir pro Rio de Janeiro, alguém pode chegar e achar que você tem o perfil de uma miliciana, vai te matar e como é que fica, né? Sei lá, eu fiquei, assim, bastante assustada. É que não é cara de pau, né? É a certeza de que não vai acontecer nada, é o que o Rafa falou. A certeza de que nada vai acontecer traz uma liberdade dessa violência acontecer de uma forma tão escancarada e tão forte, né? Enfim, 3 homens mortos. Esse outro médico que está hospitalizado, inclusive hoje ele fez um vídeo, acho que até para acalmar as pessoas que o conhecem, para dizer que ele está fora de perigo e tal, tá com algumas fraturas, ao que parece. Acho que ele tomou 12 tiros, uma coisa assim. Várias fraturas no corpo, exatamente, né? 12 tiros, gente. Mas para a gravidade do que aconteceu, ele está bem. Ele está ótimo, né? Ele está vivo. Ele está vivo. Nossa, eu acho bem preocupante e é difícil de apaziguar essa situação. Eu não entendo como. Fica difícil. Só para acrescentar aqui, Rafa, uma declaração, eu insisto na declaração do governador Cláudio Castro do PL, ele falou o seguinte, não retrocederemos 1 milímetro sequer para esses grupos criminosos, para essas máfias, e contamos com todas as instituições. Não é mais uma questão de polícia civil ou de polícia militar, é uma responsabilidade de todos. Aí me pergunto, as milícias no Rio de Janeiro existem pelo menos há 3 décadas. O tráfico de drogas no Rio de Janeiro há muito mais tempo. Agora o narcotráfico, a narcomilícia, sei lá, um advento de, sei lá, 5 anos para cá. Agora que ele descobriu que de fato é um problema coletivo que deve ser tratado de forma mais expressiva, e não sei, também pegando um gancho que o Rafa falou da questão da Marielle Franco. No período da morte dela, o Rio estava sob intervenção federal. Então assim, até que ponto isso é efetivo? De guerra na rua, cara. Exatamente. Como se enfrenta, né?
As quadrilhas estão muito à frente, né? Elas estão muito mais evoluídas, estão muito adiante do que o Estado pode fazer e tem feito. Você vê que elas estão se juntando com... É isso, traficante com miliciano tá fazendo acordos mais funcionais, vou pôr entre aspas aqui, tá, gente? Obviamente que não tem nada de funcional nisso, mas eles estão funcionando mais juntos do que o governo estadual e federal, entendeu? Então aí é complicado, aqui entendeu? A gente ainda estão mais tem organizados. aquela coisa, na Dutra... Até o limite do Rio de Janeiro funciona de um jeito. Na Dutra, a partir de São Paulo, funciona de outro. As quadrilhas... Bom, o PCC tem conexão com a máfia italiana, a máfia mexicana atua aqui na América do Sul. Tá louca pra chegar no Brasil, né? Tentando entrar na Amazônia. Quer dizer, os caras estão em outro nível de organização. Pro mal, infelizmente. Mas estão em outro nível de organização. E a gente aqui correndo atrás do próprio rabo. Enfim, não consegue pegar o batedor de carteira, o Attenzione Pickpocket aqui da Praça da Sé. Que dirá, então, um narco-miliciano do Rio de Janeiro, né? Que estão treinando juntos, inclusive, né? Treinamentos paramilitares. Nossa, foi é isso que mesmo. gerou- Essas filmagens, né, ali de Foi isso que cima. gerou o anúncio de mais não sei quantos homens da Força Nacional de Segurança para o Rio de Janeiro, mais uma grana. Aí o ministro anuncia isso. 2 dias depois, os caras fuzilam 3 médicos na Barra da Tijuca. Assim, não tem limite mais. Eu, sinceramente, sou bem pessimista em relação a isso, porque a coisa chegou num nível de organização por lado deles e desorganização por lado de quem deveria controlá-los, que é um negócio, assim, difícil de imaginar. É difícil de Se imaginar haverá como fim, né? reverte, É. Rafa, e como a população pode se sentir segura dentro dessa condição. É isso. E a tendência é piorar. Se for olhar mesmo para a realidade que a gente vive hoje, você consegue enxergar no horizonte ali uma E aí perspectiva falam, de mudança? São Paulo é um caso de sucesso. Hoje eu ouvi um especialista falando isso. Assim, se você for olhar níveis de homicídio e tudo mais, é bem diferente. São Paulo e Santa Catarina têm uma posição, em tese, privilegiada em relação a outros estados. Mas aqui há uma quadrilha só, né? Uma quadrilha que se colocou na condição de monopólio da criminalidade. Isso diminuiu bastante o número de homicídios, né? Sim. Agora, alguém se sente seguro aqui em São Paulo para sair à noite na rua, enfim, usar o celular na Avenida A Paulista? sensação de insegurança é grande é também grande. em São Paulo. Enfim. É. Olha,